Olá, muito boa noite para você. O Ministério da Saúde pede que mulheres adiem gravidez e compara o momento da pandemia ao surto de Zika em 2016. Números em queda, caem quantidades de infectados e ocupação hospitalar em Patos de Minas. Pausa também nas mortes, boletim não registra óbitos nesta sexta-feira no município. Vacinação contra a gripe é suspensa por falta de doses. Minas Gerais recebe mais de 700 mil vacinas no 13º carregamento. Queda de cabelo também pode ser uma consequência no pós-Covid. Com cirurgias eletivas adiadas, temor é pelo agravamento das condições clínicas. Patense conta o drama da espera. Prefeitura de Patos de Minas promete tablets para educação à distância, reforma de escolas e construção de creches. E atrasos em obras se prolongam. Reconstrução da ponte do Curraleiro não começou essa semana como prometido. Futebol, jogadores da URT que estavam suspensos recompõem plantel em jogo importante para a veterana. Tem ainda a nossa análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. A variante P1 pode agravar o estado de saúde dos infectados e o governo federal tem observado maior mortalidade de gestantes em decorrência dessa mutação. O pedido é para que, se possível, a gravidez seja adiada. O Ministério da Saúde também determinou que as gestantes com comorbidades recebam as doses contra a Covid-19. O Ministério da Saúde recomendou que as mulheres adiem a gravidez neste momento crítico da pandemia, com circulação de variante mais perigosa. Caso possível, postergar um pouco a gravidez para um melhor momento em que você possa ter a sua gravidez de forma mais tranquila. A gente sabe que na época do Zika, durante 1, 2 anos, você teve uma diminuição das gravidezes no Brasil e depois aumentou, é normal. É óbvio que a gente não pode falar isso para alguém que tem 42, 43 anos, mas para uma mulher jovem que pode escolher um pouco ali o seu momento de gravidez, o mais indicado agora é você esperar um pouquinho até a situação ficar um pouco mais calma. Não há estudos científicos ainda que evidenciem o crescimento da mortalidade de gestante com a variante P1, mas as evidências clínicas têm mostrado esse aumento. A visão clínica nossa de especialistas mostra que esta variante nova ela tem uma ação mais agressiva nas grávidas. Antes estava muito ligado ao final da gravidez e puerpério, e hoje a gente já vê uma evolução mais grave, inclusive no segundo trimestre, quiçá por vezes até no primeiro trimestre. A determinação do Ministério da Saúde é pela realização de testes de PCR nas gestantes para antecipação de cuidados. Tem uma orientação expressa de todas as grávidas no terceiro trimestre e no puerpério, elas fazerem o teste de PCR. O que a gente tem notado é que alguns locais não têm feito, tem que fazer. O Ministério da Saúde tem disponibilidade dos testes de PCR e quem pedir recebe. Então não há nenhuma justificativa para não se fazer o teste PCR. Em muitos locais que a gente foi, se estava fazendo teste rápido aquele do dedinho. Isso não tem nenhuma utilidade. As gestantes com comorbidades foram incluídas no grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização, mas o governo estuda ampliar a aplicação das doses para todas as grávidas. As grávidas e puérperas com fatores de risco, elas devem, caso queiram, ser vacinadas. Nós já estamos em trabalhos muito fortes, junto com o SVS, junto com o PNI, para, se for o caso, aumentar esta recomendação para todas as gestantes. O governo federal vai liberar mais 247 milhões de reais para serem utilizados na atenção de gestantes e puérperas com Covid-19. O dinheiro poderá ser utilizado na hospedagem de quem não tem condições para manter o distanciamento e isolamento social, investimento em equipes de atenção primária para a identificação de mulheres com Covid ou com síndrome gripal, qualificação nos atendimentos de pré-natal e encaminhamento para pré-natal odontológico, dentre outros. O sindicato que representa os servidores municipais de Patos de Minas aceitou a proposta de reajuste salarial de 5,45% encaminhado pela Prefeitura. O percentual repõe a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. O ticket de alimentação também foi reajustado para R$ 558.
A vacinação contra a gripe foi suspensa em Patos de Minas por falta de doses. A primeira remessa não foi suficiente para imunizar nem 30% do público-alvo do grupo inicial. A vacinação contra a gripe em Patos de Minas foi interrompida. Todas as 5.300 doses que chegaram na primeira remessa já foram aplicadas e só deu para atender 28% do público-alvo inicial. E ela veio de um formato totalmente diferente que a gente tem costume de trabalhar. As primeiras pessoas a se imunizarem são crianças, gestantes e puérperas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e os trabalhadores de saúde. Esses trabalhadores de saúde, a gente vai seguir o mesmo protocolo do Covid. Primeiro vai ser ofertado para a área hospitalar, posteriormente atenção básica e depois aos demais profissionais de saúde que estejam fora desses grupos. Para evitar as filas, como aconteceu na última campanha, a distribuição esse ano é feita por agendamento. As unidades de saúde já estão entrando em contato com o seu público através do agente comunitário de saúde ou via telefone e agendando essa vacinação. Então a gente pede à população que, se não estiver agendado, não procure a unidade para não gerar tumulto, e é tudo que a gente tem que o que a gente tem que evitar nesse momento. A meta é sempre de 90% a 95%, né? E ela é feita através de grupos prioritários. Por exemplo, não é 90% no grupo total. E as crianças, as gestantes e as puérperas em especial, é muito difícil atingir essa meta. Isso eu acho que vai ser bem melhorado esse ano devido a esse agendamento, que as unidades de saúde vão acabar fazendo uma busca ativa dessa população. A expectativa é de que a Secretaria de Saúde de Patos de Minas receba na próxima terça-feira mais 4.290 doses para retomar a vacinação contra a gripe no município. Já, 13 meses sem aulas, prejuízos em escala para aprendizagem com convívio e disciplina. E a Prefeitura de Patos de Minas promete tablets para educação à distância, reforma de escolas e construção de creches. Um ano e um mês após a suspensão das aulas presenciais, a situação se complica mais a cada dia que passa. Faltam convívio, concentração, recursos e disciplina. Um estudo revela que 78% dos professores já observam impactos negativos no desenvolvimento dos alunos. Os pais de Bia e João fizeram de um cômodo da casa uma sala de aula. Todo o conteúdo é online. O menino de 6 anos está aprendendo a juntar as letras com acompanhamento da mãe, que se desdobra para manter uma rotina de estudos. A segurança do lar nessa pandemia traz tranquilidade para a família, mas o ambiente escolar está fazendo falta. Uma outra figura, ter toda a equipe da escola, ter outros professores, ter coordenador, ter tudo reforçando aquilo, é muito positivo, né? Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro aponta que 78% dos professores acreditam que as crianças já apresentam impactos negativos no desenvolvimento da expressão oral e corporal. Falta a interação tão vital para esse momento da educação. O que a gente espera é que isso traga, sim, um prejuízo quando a gente pensa essa dimensão da socialização e da interação e do aprendizado que as crianças têm no contato com outras crianças, mas também, claro, com os seus professores. Para essa professora de Uberlândia, a comunidade escolar ainda tenta achar as melhores estratégias para garantir a alfabetização. Enquanto as salas de aula estão vazias, os alunos têm que se virar para aprender o abecedário e alguns nem têm um computador ou celular. Fora isso, os professores têm que ensinar os pais a ensinar. Tem algumas mães que não sabem ler. Então, o que ela pode fazer para minimizar? Ela entra em contato conosco, que somos professores, e nós estamos dando esse suporte para elas. Muitas vezes não tem pacote de dados, não foi uma nem duas vezes que nós, professores, nos juntamos e demos pacote de dados para os alunos. Elas, às vezes, nos procuram também no início da pandemia e agora, nessa segunda onda, muitas vezes sem ter como tirar o sustento para as crianças. Professores e alunos estão afastados do convívio presencial desde março do ano passado.
e com o agravamento da pandemia, não há nem previsão desse reencontro acontecer. Enquanto isso não se torna realidade, cabe a todos aproveitar o momento e tentar se adaptar. O pesquisador acredita que o retorno deverá ser muito bem planejado para que os professores e alunos recuperem o pique. É um acolhimento mesmo para entender um pouco como é que está o bem-estar, a saúde mental dessas crianças, mas também um diagnóstico sobre o desenvolvimento. A gente teve um pequeno problema na nossa imagem aí. Para falar sobre esse assunto, a gente vai tentar resolver essa situação. O processo de aprendizagem dos estudantes foi severamente afetado e as escolas estaduais ainda se ajustam, para oferecer a educação à distância e tentar diminuir essas perdas. A Prefeitura de Patos de Minas diz que vai distribuir tablets para os alunos e treinar professores. Além disso, promete que vai reformar escolas e construir mais CMEIs. Na educação, há muitos desafios. Ainda não há data para a retomada de aulas presenciais. Por isso, a Prefeitura de Patos de Minas vai distribuir dispositivos eletrônicos e utilizar plataforma do Google, além de treinar educadores para ofertar educação à distância. Os alunos vão receber o tablet, professores farão curso do Google Classroom e Meet, porque a intenção da gente diante das dificuldades que nós estamos vivendo na pandemia, é colocar essa aula online ou a aula remoto, para os alunos. Então, o futuro, vamos dizer assim, diante da pandemia, é claro que se a gente voltar, a gente vai voltar no modo híbrido, então tudo isso não vai ficar perdido, diante, eu falo que a internet, trabalhar com as redes sociais, a escola, como se diz, entrou na escola para não sair, porque nós vamos precisar diante de aula híbrida, então isso ainda vai acontecer. Os professores receberão cursos, para trabalhar nesse modo remoto. Além de buscar alternativas para melhorar o processo do ensino, a Prefeitura sabe que precisa de criar mais vagas em centros municipais de educação infantil. Prometeu construir mais, além de reformar escolas. E esse é o momento, já que as instituições estão vazias. Já foram elaborados os projetos, estamos só fazendo a revisão das planilhas, com a intenção de levar isso para licitação logo no início do mês que vem, que são a reforma da Escola Caíque, Escola Jacques Correia, Abdias Caldeira, Gino André, e construções de novas 5 creches, que é no bairro Várzea, Sebastião Molins, na rua Caetés, e estamos analisando, mas provavelmente vamos fazer isso, que é demolir a antiga creche Cebolinha e construir uma nova. Depois do intervalo, os testes feitos para evidenciar a qualidade pós a água passar por tratamento. Futebol, a gente fala de futebol, Jogadores da URT que estavam suspensos recompõem plantel em jogo importante para a veterana. Além de tratar a água e o esgoto, é preciso garantir a qualidade da água que chega até as nossas casas, A Copasa afirma que o controle é rígido e que são realizados testes a cada 2 horas. O tratamento de esgoto proporciona inúmeros benefícios. Para a sociedade, contribui com a melhoria da saúde das crianças e da população em geral, reduz a incidência de insetos e animais causadores de doenças e valoriza os imóveis. Para o município, melhora os índices de desenvolvimento econômico, contribui com a redução dos gastos com o tratamento de doenças, promove a valorização do potencial turístico local e proporciona maior atração dos investimentos privados para a cidade. Já para o meio ambiente, contribui com a despoluição dos rios e braços de água locais, com a recuperação da diversidade da fauna e da flora e com a preservação do meio ambiente para gerações atuais e futuras. A Copasa iniciou a operação do Serviço de Esgotamento Sanitário em Patos de Minas em 2009. Desde então, são mais de 183 milhões investidos na construção de 649 quilômetros de redes coletoras, 8 elevatórias e uma estação de tratamento de esgoto, que recebe os resíduos de quase 60 mil ligações. Com capacidade para tratar até 23 milhões de litros por dia, atualmente a ET trata 90% do esgoto produzido na cidade. A estação apresenta eficiência e está operando em conformidade com todas as legislações vigentes.
A companhia presta também os serviços de abastecimento de água aos patenses desde 1973. Foram mais de 124 milhões de reais investidos em 864 quilômetros e meio de rede de distribuição, 47 reservatórios e 2 estações de tratamento de água, que abastecem 74.216 ligações e fornecem até 550 litros por segundo. A água é fundamental para a hidratação, preparo do alimento, higienização de roupas, louças, imóveis, preservação de doenças, manutenção da saúde e até mesmo para a movimentação da economia, visto que o recurso é empregado também em indústrias. A água distribuída em Patos de Minas passa por rigorosos testes de qualidade, que atestam sua potabilidade e obedecem às determinações da Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde. A cada 2 horas, diariamente, técnicos da companhia realizam análises que comprovam a qualidade da água. Semanalmente é feito também controle das redes de distribuição e a cada 3 meses os reservatórios são submetidos ao mesmo procedimento. A gente muda de assunto e agora fala de futebol, né? Com o retorno de 3 jogadores que estavam expulsos, a URT se prepara para ir com tudo no penúltimo jogo da primeira fase do Campeonato Mineiro. A primeira fase do Mineiro está quase acabando. A URT, que vem de um empate contra o Boa, tem compromisso com o Patrocinense no domingo, um clássico regional. Faltando 2 rodadas hoje, a gente está brigando para o G4, brigando para obter uma boa colocação, né? O troféu em confidência também, que caso aconteça da gente disputar, dar uma vaga para a Copa do Brasil para a URT, vai projetar o nome da URT a nível nacional. Então, assim, nós estamos assim envolvidos em muitos desafios, né? E para isso agora nós temos esse próximo jogo contra a Patrocinense, né? E a gente tem certeza que a gente vai fazer um bom papel. Diferente das últimas partidas, dessa vez o Trovão Azul teve mais tempo para descansar e para treinar, o que permite ao técnico Wellington Fajardo a fazer os ajustes necessários no elenco. A gente, quando tem uma semana de trabalho, você faz uma análise do grupo, aqueles que estão precisando de mais treinamentos, aqueles que estão precisando de descansar, para que chegue na quinta-feira, no dia de hoje, a gente está com a carga igual de trabalho com todos, né? Então, assim, a importância de ter uma semana é exatamente para que, como é um grupo heterogêneo, muitos jogaram muitos jogos, outros nem participaram tanto, a gente consegue igualar essa questão mesmo de carga de trabalho. Enquanto alguns jogadores são afastados por lesões, jogadores que foram expulsos retornam para o jogo de domingo, como Renan Rinaldi, Jean e Matheus Oliveira. Vem trabalhando, né? Desde a minha expulsão, continuei trabalhando forte, me dedicando, sempre concentrado aí, até para poder, quando tiver a volta nos gramados aí, para ajudar o RT a buscar sempre a vitória aí e sair sem gols pelo menos, né? Um time que realmente busca alguma coisa é que briga até o final. Time quando não tem aspiração, se entrega pelo cansaço, pela viagem, pelos desfalques, mas não, nós buscamos isso aí, serviu assim para mostrar o tanto que esse grupo é forte mentalmente. Ausente na última partida em casa, que resultou no empate contra o Boa, Renan lamentou o resultado e espera que o time faça diferente contra o Patrocinense. A gente vinha numa sequência de 3 jogos bem difíceis, que a gente buscou 2 resultados positivos e um, infelizmente, foi um empate, né? Que não deixa de ser positivo, pelo Campeonato Mineiro é sempre bem difícil. A gente vai continuar fazendo os ajustes aí que tiver que fazer, junto com o Fajardo, com o Ronaldo Gontijo aí e o André, para a gente poder chegar no jogo domingo no Clássico lá e fazer um bom jogo para buscar os 3 pontos. Faltando 2 rodadas, precisa vencer, né? E até torcer contra aqueles adversários diretos na tabela que podem superar aí a URT nessa reta final, nessa finalíssima, né? 2 jogos apenas para o fim da primeira fase, então aí realmente tem que ganhar e ainda ficar de olho, dando uma secada nos adversários diretos ali na briga, inclusive pela classificação e pelo título de campeão mineiro, né? Campeão, aliás, do interior, né? Mineiro do interior. A gente faz uma parada aqui no NTV News, na sequência tem análise da notícia. Com cirurgias eletivas adiadas, o temor é pelo agravamento das condições clínicas. Patense conta o drama da espera. E atrasos em obras se prolongam em Patos de Minas. A reconstrução da ponte do Corraleiro não começou essa semana, como estava prometido.
Obras que deveriam ter sido concluídas no ano passado ainda não terminaram em Patos de Minas. Algumas não têm nem previsão. Nada também da Ponte do Curraleiro, que a Prefeitura disse que começaria a reconstruir essa semana. Na Secretaria de Obras, muitos atrasos. Melhorias que deveriam ter sido concluídas no ano passado se arrastam. A de alargamento de trecho da Avenida Brasil, a empresa que ganhou a licitação já avisou que quer rescindir o contrato. Mas a Prefeitura ainda espera aval do Departamento Jurídico para analisar o que fazer. A obra que teve atraso para iniciar, depois em função de períodos de chuva. Depois a empresa teve alguns problemas financeiros e não conseguiu finalizar. Então essa situação hoje ela encontra-se no Departamento Jurídico para validação. A empresa entrou em contato conosco pedindo uma rescisão de contrato amigável. Então o jurídico vai fazer a avaliação dessa possibilidade para a gente decidir se a Prefeitura vai assumir a obra ou se nós vamos fazer uma nova licitação. Em trecho da Marabá, mais atrasos. A obra era para ter sido concluída em outubro do ano passado. A CEMIG informou ao jornalismo da NTV que aguarda a retirada dos postes pela Prefeitura. Mas o município diz que é responsabilidade da companhia. Nós estamos agora dependendo da CEMIG fazer retirada dos postes. Já foi desmarcado 3 vezes, remarcaram conosco essa semana, que no dia 6 de maio vão fazer a retirada. Então nós estamos aguardando e acompanhando. Após a retirada dos postes, a empresa nos pediu 60 dias para fazer todo o restante, que é a parte de sinalização vertical, horizontal, fazer os passeios, fazer o plantio de grama, tudo que é responsabilidade da empresa. Outra novela é a Ponte do Curraleiro. 1 ano e 4 meses depois que ela caiu, a situação continua do mesmo jeito. Na semana passada, o jornalismo da NTV questionou a Prefeitura quando o problema seria resolvido. Em nota, disse que uma equipe foi ao local no dia 7 de abril e a previsão dada era de que os serviços começariam dias depois. Mas a semana terminou e nada de obra. A Prefeitura mudou os planos e vai demorar um pouco mais. Nós fizemos visita lá, já tinha começado a fazer a parte de ferragem, mas com a chuva aquilo ficou danificado. O engenheiro fez o projeto e aí nós vamos fazer primeiro a Ponte do Chumbo, que tem uma demanda maior há mais tempo, e depois nós vamos entrar na Ponte do Curraleiro. E a gente começa a análise da notícia de hoje falando justamente disso, dessas ações, dessas obras paralisadas, dessas demandas todas. Eu converso com a jornalista Ludmila Bahia, que divide tela comigo nessa sexta-feira. Olá, Ludmila, boa noite. Como vai, Daí? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o NTV News. E preocupados com essa situação das obras em Patos de Minas, que mais parece uma novela, mas que não tem um capítulo final, Pois é, Ludmila, essa do Curraleiro, por exemplo, promessa, inclusive estava dado como certo que começaria, mas aí a comunidade lá ainda está esperando, não sabe nem como é que isso vai se desenrolar diante de uma promessa não cumprida, Daí uma questão que a gente tem que falar e frisar é que a gestão atual herdou problemas da gestão passada com relação a andamento de obras, essa da Avenida Brasil e essa também da Marabá, são 2 pontos aí que chamam a atenção pela demora na conclusão, mas pelo jeito vai demorar ainda mais. Olha só, se a retirada de postes ali for mesmo no dia 9 de maio, só 60 dias depois é que começam as outras demandas naquela área. E aí uma coisa que a gente tem que frisar é que se coloca data para término, esse dia chega e cria-se uma expectativa muito grande nas pessoas, como aconteceu, por exemplo, com os moradores de Curraleiro. Exatamente na semana passada, a gente falou dessa questão aqui, também na nossa análise da notícia, e até com essa comprovação da Prefeitura, dessa promessa da realização imediata das obras essa semana naquele local, para aquela comunidade que já sofre há quanto tempo? Porque não é só uma questão de retirar um poste ou de alargar uma via, é questão de trânsito, de tráfego, de encurtar distância, de escoar produção, de facilitar a vida do produtor rural, de quem precisa trafegar por essas vias. Então é uma urgência, é um problema que merece atenção,
que não dá para deixar para a semana seguinte, depois a gente olha, vamos ver o que acontece. Primeiro, a desculpa era a chuva. Ó, não pode, não dá agora porque está chovendo. Aí não, a gente já olhou, aí na semana que vem a gente vai começar. Terminou a semana e nada. Ah, não, agora a gente tem que atender primeiro outra demanda para consertar ponte e depois a gente chega para atender os moradores de Curraleiro. E é uma coisa que vai postergando, que vai se adiando e as pessoas vão ficando aflitas. Eu conversei de novo com os moradores daquela região nesta tarde e é evidente, sabe, o gosto da decepção, da tristeza, porque criou-se a expectativa, não, essa semana, que bom, vai começar, mas não. Então, de acordo aí com esse novo posicionamento da Prefeitura de Patos de Minas, vai ser consertado, então, outros locais para depois chegar nessa questão da ponte aí do Curraleiro, mas só que a gente espera, assim como aqueles produtores rurais, como aqueles moradores da região, que seja o quanto antes para dar um basta nisso tudo que tem se arrastado por tempo demais. A gente vai continuar de olho, vamos continuar atentos a essa questão aí e vamos falar que se realmente consertou, se foi feito ou se não foi feito, até para cobrar, até porque essa comunidade não pode ficar da maneira como está, embora isso tenha sido herdado de outra administração. Ô Ludmila, a gente gira o assunto aqui porque nós falamos essa semana dos problemas que podem ocorrer com a interrupção das cirurgias eletivas, né? Um problema muito sério. Além das filas, há também o risco de agravamento dos casos. Há 2 anos, uma paciente, por exemplo, espera por procedimentos e, no caso dela, a situação só tem piorado. Maria Lúcia tem 58 anos. Em 2016, ela recebeu pedido de exame com um cardiologista. Passados 5 anos, a mulher ainda aguarda. Esse pedido foi feito uma consulta que eu tive na clínica da especialidade, que eles pediu esse encaminhamento para um cardiologista. Então esse papel veio para o posto de saúde. E do posto de saúde ele está até hoje. Então essa consulta com o cardiologista não saiu. Em 2019, Maria Lúcia recebeu encaminhamento para a cirurgia de catarata. Porém, 2 anos depois, ela ainda aguarda. Dona Maria Lúcia perdeu 40% da visão. Eu passei pelo médico, o médico de vista, e aí ele me deu o pedido do encaminhamento da cirurgia do olho. E ele falou, esse negócio vai precisar de fazer dos 2. Aí eu perguntei, falei, doutor, e quanto fica particular? Ele falou pra mim, particular fica em 1.800 cada uma. Ele falou qual que ele faria por 1.800, particular. E esse pedido foi pro posto. Está aí no posto, você vai ter que ficar na espera, porque não sabe nem quando vai ter médico para fazer isso aí, quando que vai poder encaminhar. Inclusive que depois desse pedido foi para lá, teve aqui um mutirão aqui no São Lucas, eles fizeram cirurgia. Só que o meu pedido não foi encaminhado. Está sendo muito difícil, porque é muita dor, dói muito. Ele envermelha, eu não posso coçar, porque essa parte aqui ela já está quase, o preto do olho quase todo tampado. Os problemas não param por aí. Pertencente à microárea, equipe 29, da Unidade de Saúde da Família do bairro Padre Eustáquio, há mais de 1 ano, o local está sem médico, segundo Maria Lúcia. Não tem médico. Está sendo difícil, porque agora, se eu preciso de uma receita, eu tenho que ir no UPA, tenho que implorar o médico lá para fazer, porque chega lá e fala assim, quem tem que fazer isso é seu posto. Às vezes eu falei, que eu estive lá, eu pedi o médico, falei, doutor, pelo amor de Deus, faz a receita que no meu posto não tem médico não. O pedido é para que agilizem os procedimentos que ela necessita fazer. E fizesse alguma coisa. Por quê? Como que eu vou fazer? Porque se eu te falar para você a verdade, se eu abaixar minhas vistas, mais ou menos a altura dessa aqui, eu não enxergo nada mais, não. Nada. Porque minhas vistas não, desse lado aqui eu não enxergo quase nada. Muito pouco. Muito pouco. E o médico falou comigo que quanto mais tempo passar, você vai acabar perdendo a visão por completo. E eu não tenho condição de pagar R$1.800. Pelo menos esse aqui, que possa encaminhar a minha consulta com o cardiologista, que eu tenho que passar por um cardiologista, a consulta com o psiquiatra, que esse pedido está no posto,
e não saiu até hoje. O pedido da cirurgia do olho e agora está lá o segundo pedido totalmente engavetado, parado. Problema sério, situação dramática e olha, Ludmila, a prefeitura não respondeu sobre o que pretende fazer no caso aí da Maria Lúcia, viu? Odaí? Agora sim. Estava tentando falar aqui com você, até que acabamos de receber essa resposta. Estava aqui tentando acenar para você, mas eu vou mostrar agora, porque acabei de atualizar o e-mail, nesse minuto chegou a resposta aí da prefeitura sobre o caso dela. A prefeitura diz o seguinte, que há, sim, médico atuando na unidade de saúde do bairro Padre Eustáquio, quanto a esses exames para cirurgias eletivas. No atual momento, como a gente já sabe, esses procedimentos estão suspensos por conta de determinação do governo do estado de Minas Gerais. Então, é necessário aguardar essa autorização para que essa retomada na realização de exames e cirurgias possa acontecer. Mas aí uma questão, né? Ela é muito clara ao colocar que foi lá, enfrentou e não conseguiu médico para esses pedidos de medicamentos e outras questões mais no posto de saúde, mas a prefeitura está dizendo aqui que está tudo certo por lá, não tem problema não. E essa questão de aguardar pelo procedimento, daí, ela já enfrenta antes da pandemia, então não é uma coisa recente, não é algo novo. E muitas pessoas aguardam há muito tempo pelos procedimentos. Então, um problema que a gente já discutiu é exatamente esse, as filas que vão se alongar cada vez mais por procedimentos cada vez mais necessários e pode acontecer exatamente o que a dona Maria Lúcia colocou ali, o problema se agravando cada dia mais. Ludmila, a gente vai fazer uma parada rápida aqui no News e na nossa análise, porque a seguir nós vamos falar dos números em queda, né? Cai a quantidade de infectados e ocupação hospitalar em Patos de Minas. Pausa também nas mortes, né? O boletim não registrou óbitos nesta sexta-feira em Patos de Minas e a gente fala das consequências do pós-Covid, como a queda de cabelo, que pode ser uma delas. Estamos de volta com a análise da notícia aqui no NTV News. Ludmila Bahia continua comigo para a gente analisar agora os números da Covid. A gente começa falando aí de Varjão de Minas, né, Ludmila? Que teve aí da semana anterior para agora um aumento aí no número tanto de casos quanto de óbitos. Pois é, Odair, a gente analisa essas questões aí com preocupação, porque a gente percebe que às vezes não há esse momento de platô em muitas cidades, há essa oscilação, a hora números em queda, ora números em ascensão, porque se a gente compara essa semana em que o município apresenta com a semana anterior de comparação, aí tivemos 4 óbitos da semana passada para essa, mas na semana anterior tivemos lá em Varjão de Minas apenas 1 óbito em decorrência da Covid-19, ou seja, há uma preocupação maior nessa semana, com mais óbitos, mais casos de infecção também, nesses boletins comparativos em Varjão de Minas. Então, é aquela questão, a vigilância tem que ser constante, porque senão fica dessa forma aí, nessa preocupação toda. Ao invés de termos somente recuos cada vez mais, que é a nossa expectativa, é o que todo mundo quer, é o que todo mundo torce, às vezes tem essa oscilação para cima. Então, fiquemos aí todos vigilantes com as medidas necessárias. Pois é, Ludmila, a gente fala também dos números de Patos. Temos redução, né, no boletim aí de hoje. Está aí na tela, inclusive, não tivemos registros de óbitos, porque a gente estava tendo diariamente, né? Este mês de abril, todos os dias com registro de óbitos. Mês passado não foi diferente. Hoje não tivemos, portanto, aí a confirmação de novas mortes. Resta saber se é por conta que a prefeitura não conseguiu lançar no boletim epidemiológico ou realmente não tivemos óbitos, porque sabemos aí que esses registros sempre vêm com atraso, que seja de um dia, às vezes de semanas anteriores. Então vamos ver
o comportamento desse boletim na próxima semana, mas esperamos sim que as mortes também reduzam conforme a gente tem acompanhado o número e o quantitativo de novos registros. Temos, nessas 24 horas, 48 novos casos. Se a gente observa ali a média de casos novos, temos um ligeiro aumento, mas ainda bem menor do que a gente registrava em meses anteriores. A gente observa também a questão de quantidade de casos ativos, que a gente soma ali a quantidade de pessoas internadas com a quantidade de pessoas que se recuperam em casa. Também temos um aumento em relação ao boletim de quinta-feira. Mas Patos de Minas segue num momento bem melhor do que, claro, aquela explosão de casos que aconteceu nos 2 meses anteriores. E isso impacta também na nossa ocupação hospitalar, né? Nós temos o boletim também comparativo, acaba sendo um parâmetro para a gente analisar tudo isso. Essa situação também aí nos leitos que são oferecidos tanto na rede pública quanto privada. Sim, a gente tem uma redução na quantidade de percentual ali, o que mais alivia é saber que os hospitais privados também agora ganham fôlego junto com os hospitais públicos, já que a gente tem 93% praticamente de ocupação em leitos de UTI, mas ainda é um número muito alto, é aquele número que a gente fala que está no sinal vermelho, porque qualquer ocupação ali, qualquer quantitativa ou demanda maior vai de novo colapsar esse sistema. Então, a gente segue aí vigilante, porque são números ainda em oscilação. Se a gente observa a ocupação de hospitais públicos, leitos clínicos e de UTI, a gente tem um percentual maior nesta sexta-feira do que a gente tinha no boletim de quinta-feira. Então, vigilância constante sempre, porque esse aí é um quesito importante até para avaliação e validação do Comitê Extraordinário da Covid-19 do governo de Minas Gerais, para determinar qual a classificação de onda para aquela macro ou micro-região. Então, Patos de Minas ainda segue em alerta. É evidente, os números melhoraram, diminuiu o percentual de ocupação de leitos hospitalares, mas ainda é alto, infelizmente. A gente fala então também aqui de imunização. Ludmila, Minas Gerais recebeu na noite desta sexta-feira 701.200 doses de vacinas contra a Covid-19. A 13ª remessa será destinada para aplicação de doses em idosos entre 60 e 64 anos, continuidade à imunização dos trabalhadores de saúde, dos agentes que integram as forças de segurança do Estado e os idosos que ainda não foram vacinados, né? Isso aí, sempre que a gente sabe que vai chegar uma nova remessa de vacinas, também significa para todos, né, aí uma esperança renovada, porque elas têm chegado de pouco, né, em pequenos quantitativos, o que deixa uma certa apreensão. E o que a gente espera é justamente isso, né, que essas fases, que essas idades possam ser aí sendo ultrapassadas, possam ser aí diminuídas, para que mais pessoas se vacinem, então, em todos esses grupos que são prioritários. Pois é, daí cerca de 430 mil doses serão destinadas para a aplicação da primeira imunização, da primeira dose contra a Covid-19, conforme explicou ontem o secretário de Estado da Saúde, o Fábio Baccheretti. As demais aí servirão, conforme você disse, para imunização de segunda dose, restante dos trabalhadores de saúde, para também servidores das forças de segurança pública. E o governo de Minas Gerais também disse ontem, o governador prometeu que, quando é primeira dose, a entrega é imediata. Ou seja, o governo recebeu essa remessa hoje do governo federal e logo, neste sábado, deve proceder com a entrega para as unidades regionais de saúde, assim conforme dito ontem por Romeu Zema. Ele disse também, ali o secretário de saúde, disse que normalmente quando é segunda dose, aí há esse atraso para entrega às unidades regionais de saúde. Eles preferem deixar acondicionadas no galpão, na capital mineira, por conta da garantia dessas doses ficarem melhor armazenadas. Aí a gente vai ficar na expectativa para que esses imunizantes cheguem
amanhã, então, a essas unidades regionais de saúde para que logo na segunda-feira possam ampliar a cobertura vacinal para oferecer essas doses também para esse público prometido, entre 60 e 64 anos. Ludmila, ainda sobre imunização, em Patos de Minas, a procura pela segunda dose contra a Covid não atingiu os números da primeira. Olha só, de acordo com informações aí da própria Secretaria de Saúde. Se você perdeu a vacina de reforço, né, ainda deve procurar os locais de aplicação, é a orientação. A dose de reforço contra a Covid-19 é fundamental para aumentar a proteção. Mas tem muita gente que não tomou a segunda dose ainda. Em Minas Gerais, são cerca de 89 mil pessoas que estão em atraso. Em Patos de Minas, muitos também não receberam a imunização necessária. O Ministério da Saúde orienta que mesmo quem perdeu os prazos máximos recomendados pelos laboratórios, de 28 dias da imunização da Coronavac, ou os 84 dias da AstraZeneca, devem completar o esquema vacinal. Quem perdeu, quem era de 73, de 78 anos e às vezes perdeu a segunda dose e está dentro desse aprazoamento, pode procurar lá o parque de exposição e tomar sua segunda dose. O importante é tomar a segunda dose para que a gente tenha aí um controle do imunobiológico melhor. Ludmila, como é que a gente explica então essa não procura? São cerca de 700 pessoas, né, que não procuraram aí a segunda dose da vacina. Faltou informação, faltou o quê, né, para que essas pessoas voltassem, porque a eficácia depende disso. Pois é, Odair, tem várias questões aí que podem explicar essa não procura pela segunda dose. Às vezes a falta de informação, a comunicação clara de quando essa pessoa vai receber a segunda dose. Às vezes mudou o calendário ali, como nós tivemos em Patos de Minas, essa mudança no calendário, houve aí um adiantamento para oferta dessa dose de reforço e às vezes as pessoas podem ter confundido, então tem várias questões, mas a orientação do ministro Queiroga é que os municípios façam essa busca ativa para garantir a imunização desses idosos. A gente trouxe essa entrevista aí com a secretária municipal de saúde novamente para frisar da importância e se você perdeu, mesmo fora dos prazos aí, não tem importância, vá, procure para garantir, para que esteja anotado ali no seu cartão de vacinas a segunda dose e a garantia de que você vai estar melhor imunizado aí com relação à Covid-19. É muito importante isso. Ludmila, ainda sobre a Covid, essa doença ela tem muitas implicações que ainda estão sendo estudadas e muitas delas, inclusive, estão sendo aí constatadas. Olha, por exemplo, para muitas pessoas que se infectam com o novo coronavírus, a alta hospitalar ou o fim da quarentena não quer dizer que os problemas acabaram, né? Algumas pessoas ainda sofrem com as consequências no pós-Covid. Por exemplo, a queda de cabelo, que é uma delas. Em fevereiro deste ano, Marli foi diagnosticada com Covid-19. A suspeita veio após uma tosse. Eu comecei com uma tosse só, numa sexta-feira, não foi duas tosses, foi só uma. No sábado, na parte da tarde, eu tive uma pequena febre, mas eu só fui procurar atendimento médico no domingo. E aí, pelo que eu estava contando, né, a gente fica assim, um pouco preocupada, sem saber se realmente é Covid. O médico já me medicou, já me passou os remédios, né, o protocolo de medicação que todo mundo usa, e eu vim para casa. Após um mês de vencer a doença, Marli começou a perder fios do cabelo. Meu cabelo começou a cair assim, de uma forma muito intensa e que me deixou preocupada, né? Então eu até procurei uma dermatologista para ver essa questão, mas o cabelinho tá caindo. Eu acredito que seja muito, porque a escova fica muito cheia de cabelo quando eu penteio, o meu travesseiro fica com muito cabelo no travesseiro. Então, assim, o pior é que a gente fica inseguro porque ainda não existe remédio para esse tipo de efeito colateral, né? Segundo a dermatologista Jordana, em alguns casos, a recuperação para o cabelo pode ser de 3 a 6 meses. Porém, em outras situações, a intervenção de um profissional pode se fazer necessária. Não existe um tratamento específico para a queda de cabelo pós-Covid, né? O que a gente tem que fazer é individualizar caso a caso
e investigar se aquele paciente tem algum outro fator que está agravando o problema dele, né? Uma anemia, uma alteração de tireoide, uma deficiência nutricional. E caso analisar o couro cabeludo, isso é muito importante, ver se ali tem algum, no exame físico do paciente, que a gente fala de tricoscopia, né? A gente analisa o cabelo e ver se tem alguma alteração ali que sugira algum outro processo. Dona Marli segue confiante para a recuperação. Eu estou esperando, com a graça de Maria, que é sempre a minha protetora, para ver o que vai resolver. Porque é complicado, a gente fica insegura, né? Não que eu tenho medo de ficar careca de novo, acho que isso é o menor dos problemas. Então, eu fico esperando realmente para ver o que vai dar. A dermatologista explica que não existe tratamento capilar específico para pós-Covid-19. O eflúvio telógeno, ele tem uma resolução espontânea. Ou seja, sem fazer nada, o paciente, o próprio organismo vai recuperar e em média em 6 meses, de 3 a 6 meses, o paciente tem uma melhora da queda. Pois é, Ludmila, são muitas, né, as implicações aí pós-Covid. E queda de cabelo, sinceramente, não sabia, né, é inédito para muita gente, né, muita gente não sabia dessa informação. Ou seja, a gente cada vez mais se depara com uma doença nova, cada vez mais a gente se depara com situações que são provocadas por essa doença que está aí se espalhando, né? E todo cuidado é sempre muito pouco, né? Diante de tudo isso. Os problemas que aí nesse pós-Covid, a queda de cabelos é só mais um desses problemas. Também tem as condições reumatológicas, as condições cardiorrespiratórias. O importante é ficar muito atento a qualquer sintoma e procurar aí imediatamente, né, um médico para resolver ou buscar um tratamento, uma indicação para minimizar qualquer complicação nesse pós-Covid. A gente sabe que já é um sofrimento danado a pessoa enfrentar essa doença, mesmo que ela não tenha nenhum problema maior, que ela não precise ser internada, só o fato de ter que ficar isolada, em casa, sozinha, é muito complicado, né? Então, a gente sabe que as consequências são enormes, são severas, tanto também das perdas psíquicas. Então, é aquela questão, vamos nos proteger, buscar medidas, buscar tratamentos e ficar sempre atentos, um passo à frente desse vírus. Muito bem. Ludmila, obrigado. Com essa a gente encerra a edição dessa sexta-feira aqui da Análise da Notícia, do NTV News também, prometendo voltar amanhã. É isso aí, nova edição do NTV News amanhã às 19 horas. Obrigada a todos aí pela audiência, pela companhia. Cuidem-se, saúde sempre. Beijo, tchau. Outras notícias no portal patujá.com.br. Boa noite para você, obrigado pela companhia então e até amanhã.